Existe uma ferramenta que está tirando o sono das pessoas ao redor do mundo. E não é uma rede social, nem um videogame. Não tem botões bonitos, nem um design elegante. Mesmo assim, pessoas no mundo todo têm ficado acordadas até as 3, 4 da manhã para usar essa ferramenta sem parar. Tem pessoas ficando tão viciadas que você encontra em fóruns na internet posts de pessoas pedindo ajuda para parar de usar essa ferramenta. E muitas pessoas têm gastado em um mês com essa ferramenta mais do que já gastaram na vida toda com ferramentas de inteligência artificial. E o mais engraçado é que essa ferramenta foi criada para programadores. Só que a maior parte desses viciados não são programadores, são empreendedores, donos de negócio, profissionais de marketing e criadores de conteúdo. E obviamente estamos falando do Claude Code. Antes de qualquer coisa, vamos ao básico. O Claude Code é, sem dúvida nenhuma, a ferramenta de inteligência artificial mais importante, mais relevante, mais utilizada e em maior crescimento da atualidade. É uma ferramenta criada pela Anthropic, uma das maiores empresas de IA do mundo. Você pode pensar no Claude Code como um funcionário IA que tem o potencial de trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana para você. Ou então como um assistente que entende tudo o que você quer e executa as tarefas no seu lugar. E 99% de tudo que você consegue fazer no computador, o Claude Code pode fazer por você. Agora, por que o Claude Code é tão viciante? A primeira razão é o feedback rápido. Se você para pensar nos videogames, quanto mais recompensas você ganha no menor intervalo de tempo possível, mais o seu cérebro é estimulado a continuar jogando. Ou seja, quanto menor o intervalo entre a ação e a recompensa, mais incentivo você tem para continuar jogando ou continuar usando determinada ferramenta. E quando você pede uma coisa para o Claude Code, em alguns minutos ele executa e te mostra o resultado pronto. E aí você pode pensar, mas o Gemini, o Claude, o ChatGPT já fazem isso. Eu mando um prompt, ele me responde, então por que eu não fico viciado nisso? E para quem usa o Claude Code diariamente, essa resposta é bastante evidente. Porque quando você fala com uma LLM, que pode te responder com texto, mas não pode executar ações no seu computador, muitas vezes você precisa pegar todo o texto que a IA respondeu e colar em uma outra plataforma. E aí fazer 1 milhão de outras coisas até que você tenha um resultado final, que é o resultado de fato desejado. Só que no Claude Code, todas essas ações de copia e cola entre plataformas, que é onde a maior parte das pessoas perde tempo com IA, acontecem dentro de um único lugar. Então o intervalo entre o comando e a tarefa concluída acaba sendo muito menor e envolve muito menos esforço e trabalho. E assim que a tarefa é concluída, o que você faz? Você pode pedir imediatamente outra coisa. E você passa a enxergar aquela seção do Claude Code como um potencial. E quando o Claude Code não está trabalhando, não está ativo, você sente que é um potencial inexplorado. Então você começa a se sentir culpado por ir almoçar sem deixar as coisas acontecendo. Você se sente improdutivo se você vai dormir sem deixar os seus agentes trabalhando. Alguns jogos têm ambientes em que você deixa seus personagens ali e eles, com o tempo, começam a subir de nível. E aí é natural que você, durante a noite, deixe esses personagens nesses ambientes. E no dia seguinte, quando você acorda, você vai verificar esse personagem e ele subiu certos níveis. E isso é extremamente estimulante porque você não precisou fazer nada para que isso acontecesse. E com o Claude Code tem acontecido uma coisa muito parecida. E na internet você encontra vários relatos de pessoas que têm dormido 3, 4 horas por noite para aproveitar o máximo do potencial do Claude Code. Só que a grande diferença é que ao invés de subir de nível em um jogo, você está subindo de nível na sua vida como empreendedor, no seu negócio, no seu trabalho, na sua capacidade de realizar coisas. E não faltam exemplos, inclusive aqui no canal a gente já falou bastante sobre vários exemplos notórios, de pessoas que simplesmente, com o Claude Code, construíram negócios inteiros e já faturam milhões de dólares por mês. Um outro aspecto muito importante desse vício, dessa obsessão, é o progresso visível. Em um videogame, você vai fazendo o seu progresso e liberando novos horizontes, novos mapas, novos níveis, novos chefões, ou então você vai comprando armaduras novas e desbloqueando coisas que antes você não conseguia fazer. E a sensação, sobretudo no começo, quando você realmente mergulha no Claude Code, é muito parecida. Você começa fazendo coisas meio toscas, que você já viu na internet, um monte de gente divulgando. Mas à medida que você vai se familiarizando com a ferramenta, vai entendendo como funciona a lógica de construção, de arquitetura dos agentes, você vai conseguindo construir coisas cada vez mais impressionantes, até um ponto que nem você acredita no que o agente que você construiu está fazendo. E assim como nos videogames você tem as classes ou as profissões, e quando você passa de uma profissão para outra porque você chegou em determinado nível, você tem novas habilidades desbloqueadas e consegue fazer muito mais coisas, no Claude Code você começa também
Primeiro usando ele mais ou menos como uma LLM, só com texto e entendendo se ele é inteligente ou não. Depois você faz ele controlar seu computador. Depois você faz ele controlar o seu browser, seu navegador, entrar nas suas contas, nas redes sociais, entrar em todas as plataformas que você tem acesso. E depois você começa a construir seus próprios agentes que fazem coisas por você. Aí você aprende como esses agentes podem agir de maneira autônoma, sem a sua interferência, fazendo o trabalho sem você precisar digitar um prompt. Até que você chega no nível em que você consegue construir sistemas inteiros que rodam sozinhos e tem a capacidade de tocar uma empresa sem nenhuma interferência humana. Então você percebe como essa liberação progressiva de potências, de coisas que você consegue realizar, vai aumentando na medida que você se torna bom nisso?